terra de músicos qualificados. Teutônia tem reconhecimento estadual e nacional em bandas e corais. O projeto Estamos Juntos, Nossa Gente 40 anos de Teutônia, precisava de algumas notas musicais para concluir esta série de entrevistas. Um dos responsáveis pela difusão é o professor Ayrton Guilherme Grave. Nascido em Vila Schmidt, quando ainda pertencia a Teutônia, ele desde cedo participou de bandas e ingressou na regência de coros. Tem no currículo algumas marcas importantes, como fundador da Banda Municipal de Teutônia e como idealizador de tantas bandinhas alemãs. Bom, então o que aconteceu? Aí eu tocava no Maringá e fui começando a escrever as músicas para o Maringá. E como eu também tinha a parte de regência coral, eu comecei a estudar harmônio com a Nelly Schwambach lá em Estrela. Porque faltava na igreja, na nossa igreja, faltava animadores de culto. E o Schneider, que estava tocando na época para as igrejas, nos cultos, ele estava querendo parar. Então, a comunidade pediu, eu achei interessante e eu comecei a estudar órgão de igreja, o harmônio. Aí toquei 15 anos na igreja em Linha Franca. A Linha Schmidt e Linha Franca pertenciam para lá. Tá? Mas como eu era professor de educação física, lá no Flamengo, eu já era jogador de futebol. Né? E aí num jogo, lá na Cuba, na linha Cuba, Linha Franca, eu me machuquei o joelho. Estourei o menisco, não podia mais jogar. Daí a direção do Flamengo me pediu para eu assumir como técnico, já que tinha feito faculdade de educação física. E na faculdade de educação física, a gente tinha que estudar metodologia de organização de esquemas táticos. Era uma das partes. Em basquete, em handebol, em voleibol, em futebol, futebol de salão, tudo assim por diante. E eu já estava indo para o segundo e terceiro ano da faculdade de educação física, onde a gente tínhamos estudado essas táticas de futebol. E na época, Tele Santana era o técnico, não sei se era do Grêmio, da seleção brasileira. E aí, quando eu comecei a ser técnico, eu comecei a utilizar essa parte de estruturas táticas e comecei a aplicar no Flamengo, lá no futebol. E assim, eu tocava baile com o Maringá sábados de noite, domingos de manhã tocava nos cultos, na Linha Franca, domingos de tarde era técnico do Flamengo. Né? E naquela época tinha muitos caps ainda em domingos de noite. E algumas vezes a gente tocava ainda em domingo de noite o cap. Tá? Mas o que era de praxe, sábados de noite tocava no Maringá, domingos de manhã tocava no culto e domingos de tarde ia para o futebol. Isso era que mistura boa essa aí, né? Isso era... E tu era feliz nessa época? Era uma época bacana, né? Nesse envolvimento comunitário. Sabe que... E aí, entrando sempre para o lado dos 40 anos do município de Teutônia. Aí eu comecei a despontar assim, dentro da comunidade. Eu não me considerava uma liderança, mas eu tinha dentro do trabalho meu a liderança de dirigir os corais, a liderança de dirigir o futebol, a liderança de tocar na comunidade, estava envolvido com a direção da comunidade da Linha Franca, Linha Schmidt, na época, e tudo foi uma questão que, aí veio a questão, me convidaram para ser candidato a vereador, e eu não quis, realmente não quis. Eu não era, até hoje eu não me sinto político, porque a gente aprendeu a trabalhar para construir, né, com a comunidade, com as escolas, com o futebol, a construir. E isso na política não funciona assim. Às vezes você não consegue fazer uma coisa, mas você tem que prometer para conquistar o voto. Isso aqui está errado. Por isso, eu acho que no mundo todo, ou no Brasil, seja lá, nós estamos nessa incerteza de acreditar em políticos, mas a parte isso aí. Então lá pelas tantas aceitei. E tive, na primeira vez então, quando fomos candidatos, eu fiz um questionamento na época, digo, olha, eu aceito ser candidato, mas se no caso for, eu gostaria muito
dentro das possibilidades, de fazer um trabalho para a música em Teutônia. Agora nós entramos na parte da música em Teutônia. Por quê? Na época não tinha, eu era o único trompetista dessa região toda. Tinha mais depois o Silvério Urain começou a estudar trompete, mas assim, tocando mesmo dessa região aí do Alto Taquari, praticamente eu não vou dizer que eu era o único, sempre tem alguém a mais. Mas dessa região aqui, olha que nós procuramos trompetistas para o Maringá, nós não conseguimos. Nós buscamos às vezes trompetistas lá de Salvador do Sul, ou lá de Montenegro, assim por diante. Aí então eu fiz a colocação. Se acontecer, né, e houver a possibilidade, eu gostaria muito de assumir a parte da música para o município de Teutônia. E aí eu já tinha uma ideia na cabeça. Que ideia era essa? A ideia é simplesmente observar as formigas. A formiga, onde é que tem açúcar, vai as formigas. Se tu bota sal, elas não vão lá. Então, o que um jovem gosta? Né? De cantar, de tocar, mas nossa cultura musical não estava, digamos assim, na cabeça da nossa comunidade, dos nossos pais, dos nossos filhos. Na época era muito a ideia do rock. Tocar violão, mascar chiclete e tocar rock. Né? Aquelas músicas populares, a gente chama de rock, mas era música popular misturada com rock. Aí fiz o questionamento, porque como eu estava estudando educação física em Santa Cruz, eu era semi-interno do Colégio Mauá. Dali eu participei como trompetista na banda Marcel do Mauá. Era mais do que em torno de 70 tambores, caixas, tarolas, eu de trompete e o Bendinho no trombone e algumas escaletas. E eu estudava na faculdade e treinava juntamente com o Colégio Mauá na banda marcial. E o Bendinha tinha ligação com o Exército, na banda do Exército. E muitas vezes eu ia lá e olhava a turma do Exército tocar. Né? E ali aprendi muita coisa também. Uma outra vez toquei junto com eles informalmente, porque quando é social, daí eles não tem como nós entrarmos lá, mas informalmente eu tocava muito com eles. E ali aprendi muita coisa também. E com o Colégio Mauá eu aprendi lá de conquistar o jovem. Né? Se você oferece para o jovem logo um trompete, ele não vai. Mas se você oferece outras oportunidades entre um convívio, entre receber um instrumento de graça, aí, através do Centro Cultural 25 de Julho, que a gente começou a fomentar a criação, ali nós começamos então. Eu já conhecia lá o Colégio Mauá em Santa Cruz, conhecia o Colégio São Luís, que tinha uma banda grande lá, com muitos instrumentos, e eu fiquei sabendo que lá na banda São Luís eles tinham encerrado, mas os instrumentos estavam lá. Então eu fiz uma proposta, dessa ida toda, de ida e vindas, de que nós iríamos comprar instrumentos de sopro e íamos oferecer de graça, para quem quisesse, instrumentos de sopro. E aí nós fizemos uma triagem, colocamos, olha, eu acho que eram uns, eu não vou dizer 50 ou 70, mas era muita gurizada que vinha. Então nós fizemos um trabalho primeiro de triagem, de conhecimento e de coordenação musical. Porque dançar, eu acho que todo mundo consegue. Tocar já é mais difícil e cantar é um pouquinho mais difícil de novo, porque requer treinamento. Eu acredito que eu até os 25 anos não sabia cantar nada, hoje eu já sei cantar um pouquinho. Cantar é uma coisa, ser solista é outra coisa. E aí, então foi criado o Centro Cultural 25 de Julho, e dentro do Centro Cultural 25 de Julho nós colocamos as aulas de sopro, entre trompete, saxofone, trombone, e dali surgiram muitos jovens que no primeiro momento começaram a aprender essas músicas novas. Com o Centro Cultural 25 de Julho nós fizemos danças, fizemos sopro, flautas e assim por diante. Esse foi o encaminhamento. Muitos desses músicos que já passaram pela banda municipal, hoje não estão mais, foram criados dentro do sistema Centro Cultural 25 de Julho. Antes falei da formiga, ela vai onde é que está o açúcar e não vai onde é que está o sal. Nos jovens, né, eu entendo assim, nem todos gostam de música ou gostam de aprender. Eu tenho 2 filhas e um filho. Todos eles são musicais. A Michele foi já
participou comigo na banda, participou em outras bandas já. A Dani é musical também, mas não tem interesse. O Iago tem uma voz firme, belíssima e é afinado, mas também não tem interesse. Né? Então, mas nos outros jovens eu conseguia me relacionar assim, com facilidade e fazer eles ver que vale a pena investir. É claro, tem o convite de vamos lá, vamos tomar um refri, vamos lá comer um chocolate, né? Mas esse é o encaminhamento. E eu aprendi isso muito quando eu era pequeno, lá na linha Schmidt, com o senhor Livinus Dickel. Tinha os bailes de cap que duravam 3 dias, mas tinha o baile infantil. Nos bailes infantis, o Livinus era um tipo assim de puxador, de incentivador. E ele era naquela época que as meninas sentavam nos bancos, os rapazes ficavam do lado de cá, e aí o Livinus dizia: Guriçalda, quem for dançar vai ganhar uma grapete. Grapete era uma mini Coca-Cola, Pepsi-Cola, assim, né? Minha nossa, aí nós se aprontava, né? Aí uns 5, 10 rapazes lá para buscar as gurias para dançar. Naquele tempo a gente dançava uma e parava. Mas quando se via que não tinha mais para dançar, vinha o Livinho de novo. Eu pago mais uma crapete, mas vocês vão dançar. Lá nós ia de novo. E assim foi indo, né, durante muito tempo. Aí, depois, quando eu comecei a ser professor, eu pensei, se esse senhor conseguia nos animar, está na hora de eu tentar ir pelo meu caminho. Claro que as épocas são diferentes. Então, voltando ao assunto. Quando então Teotônio se emancipou, ou estava se emancipando, foi criado uma equipe de músicos, voltando um pouquinho anterior ao Centro Cultural, esqueci. Quando o Teotônio começou o movimento da emancipação, eu já tocava no Maringá, já tinha a liderança de escrever músicas, daí o pessoal da direção da comissão emancipacionista, né? Me pediu para nós juntar uns músicos para nós acompanhar nos comícios. Então a gente convidou uns quantos. E aí nós fomos tocar praticamente todos os comícios. Nem todos iam, mas a maioria ia. E à medida que a gente foi indo, né, foi se conversando, que eventualmente Teotônio se emancipando, independente de quem fosse o prefeito, nós teríamos uma oportunidade de mostrar e criar uma banda municipal. E isso aconteceu. Então, nos primeiros anos, a banda municipal foi criada em cima daqueles músicos que tocavam na emancipação. Muitos não conheciam notas, tocavam no ouvido, muitas vezes a gente tinha que tocar a música na frente, mas tinha muitos músicos bons que sabiam fazer uma segunda voz sem necessidade de escrever a melodia, porque as músicas eram mais simples, eram dobrados, valsas, machiches, shotes, né? E nós começamos a montar. E nessa iniciação da banda municipal, no início da banda municipal, já eu era regente de corais. E a gente tinha uma ligação muito forte com todos os corais da região. Teotônia, como você sabe, tinha muitos corais, como tem hoje ainda. E era um tipo assim que nós não sabíamos na época, mas já era um auge que nós já tínhamos aqui com corais. E no Alto Taquari também. E eu comecei a fazer parte da Liga de Cantores do Alto Taquari. Depois fiz parte também da Liga de Cantores de Teotônio. E assim nós fomos indo. Então o que aconteceu? Na criação, né, na primeira administração dessa banda municipal, por leigos, e alguns sabiam ler notas, claro, mas também foi criado o coral municipal. E a criação desse coral municipal foi criado através dos regentes com os presidentes dos corais e com os corais, de uma forma assim muito interessante. Cada regente teria que escolher dentro do seu coral 2 cantores. Claro que foi mais ou menos, foi feito uma reunião com os regentes, com os presidentes, e foi definido então assim, quem você tem naquele coral lá para cantar, que se destacariam com mais facilidade. Como eu disse antes, a música, o dançar é fácil, mas tocar já é um pouquinho mais, não vou dizer complicado, mas exige mais dedicação. E o cantar também exige dedicação, mas também exige coordenação e muita parte do dom natural. Então, os regentes, nós se reunimos e foi criado então um tipo de comissão. Regente Lório escolhe nesse coral essa. Mas
era colocado pelos regentes. E daí se fez uma certa triagem, sempre no bom sentido, valorizando todo mundo. Nem todos também vieram, que foram convidados, nem todos vieram. Tinham outros que não tinham sido, que não cantavam nos corais municipais, nos corais da comunidade, mas que cantavam no coral municipal. Claro, sempre escutando eles. E aí foi criado então o primeiro coral municipal em cima da indicação dos regentes, que nos indicaram cantores, 2 cantores de cada coral, como nós tínhamos muitos corais, né? Então se formatou o coral municipal. E assim a banda municipal. Em cima da banda municipal, na época, que era a banda da emancipação, nós começamos a criar então essa escolinha de música, que foi da seguinte forma. Nós entramos num acerto de que a prefeitura, através do Centro Cultural, por ali, iria comprar uns instrumentos, vamos supor, 6, 7 trompetes, trombones, saxofones, né? Essas aulas seriam dadas de graça, os instrumentos seriam emprestados para esses alunos que teriam uma possibilidade, através de uma triagem estabelecida anteriormente. E assim, então, começamos a trabalhar essa iniciação do Centro Cultural. E automaticamente também, através do Centro Cultural, nós criamos também um grupo de vozes, um grupo de canto. Entre eles estava o Marlon, o Bernstein, mais outras gurias, no momento não me lembro assim. E também incentivamos as danças alemãs. Na época, vinha para São Leopoldo um grupo de danças chamado INA. INA, eu não sei se era da Alemanha ou da Áustria, mas era um grupo assim muito bom e que vieram com instrumentos. Eles tocavam ao vivo suas apresentações. E nós tínhamos aqui danças alemãs, mas tudo com fita. Aí a gente copiou desse INA muitas músicas, muitas danças, que nós colocamos no grupo de danças do Centro Cultural 25 de Julho e também cantamos. Então, foi essa a iniciação do Centro Cultural 25 de Julho através da música. E ali surgiram muitos músicos bons. Antes disso, já o Astor e seu irmão já vinham tendo aula comigo lá na Linha Schmidt. Eles caminhavam da harmonia para a Linha Schmidt, por cima do muro lá, segurando o instrumento na mão e vinham. O Astor, no início, queria aprender violão, e o irmão dele, sax tenor. Mas eu vi que o Astor era assim, muito rápido em pegar as coisas. Daí indiquei para ele estudar trombone. O porquê o trombone? Porque eu tinha olhado um filme do Glenn Miller, Músicas e Lágrimas. E o biotipo do Astor, magrinho, era muito parecido com o Glenn Miller. O Glenn Miller, essa famosa orquestra, né, esse filme eu acho que eu já olhei umas 3, 4 vezes. Me inspirei por ali para indicar ao Astor a parte do trombone. Né? O irmão dele também tocava razoavelmente bem, mas o Astor era disparado entre todos o que mais rapidamente aprendia. E na época, logo depois, veio também morar para a Estrela o Pernambuco, o maestro Pernambuco. E daí o Astor foi estudar em Estrela, no Santo Antônio, e ali ele conviveu por alguns anos com Pernambuco e assim por diante. Mas o Astor tocava comigo também na Banda Maringá. Essa Banda Maringá, que ali em cima tem a foto, o Astor tocava comigo lá também. E com o tempo, o Astor também começou a dar aula no Centro Cultural 25 de Julho e assim foi indo. Bom, voltando aos corais. Então nós tínhamos os corais. Dentro da parte dos corais, já havia sempre uma preocupação de tentar reformular os cantos. E como eu era músico e dentro da Banda Maringá nós estávamos usando já um teclado, e eles me convidaram para reger o coral Justiça na Linha Schmidt e Oase. Ali no início a gente cantou tudo a capela, mas com o tempo eu fui incrementando um teclado. E isso, claro, o canto coral sempre é mais interessante quando não tem nem instrumento. Mas eu assisti na TV um coral cantando acompanhado por um clarinete e um solista fazendo 2 vozes com o clarinete. O solista cantando a primeira voz
e o clarinete tocando a segunda voz. Isso eu vi na TV. Aí eu pensei, por que não fazer aqui? Então a gente começou a trabalhar, criamos depois disso a Blasmusikenden, através do Attilo Dick, né, que a gente juntou o Strasmusikenden, não Blasmusikenden, Strasmusikenden, que foi então com incentivo do Attilo Dick, e a gente começou a criar em Teutônia então a formatação desses corais. Nessa parte dos corais, né, na época, os corais estavam no auge, e ali eu acho que falhas não, mas aí veio então já a TV, aí já veio, mais tarde então veio o celular, e isso começou a fazer com que o jovem meio que se desinteressasse pela musicalidade. E aí nós começamos a perder o chão. E cada geração eu penso assim, talvez eu estou atropelando um pouquinho agora, mas está me vindo à cabeça, cada geração sempre tem uma mudança de modo de pensar e modo de fazer suas coisas. E aí nós começamos a perder bastante a parte de instrumentos de sopro, a parte de jovens cantando no coral. E muitos cantores deixaram de cantar no coral pelo compromisso que tinha que cantar nos velórios. Porque a formação dos corais de Teutônia, toda ela, 99%, é oriunda do seu quadro de sócios, né, que tem o sentido de cantar, levar solidariedade nos momentos de pesar. Claro, cantar também em igrejas, o encontro de confraternização em bailes de corais, mas esse era o objetivo principal. E os corais, a maioria deles surgiu através dos pastores, né, na época, e dos professores na sala de aula. E isso com o tempo não continuou mais, né? Os pastores antigamente tinham a formação, pelo menos um pouco, de saber colocar duas vozes, então se cantava. Os professores de música sabiam tocar, na prática, talvez todo mundo, violino, eles conseguiam montar também duas vozes. E à medida que foi indo, essa parte dos pastores com a comunidade, o pastor ficou só mais para dentro da igreja e não mais para a formatação de novos corais. É uma tendência, como eu disse antes, cada geração tem a sua forma de se ajustar. E os professores, na época, como era um professor só até quarto, quinto ano, também deixaram de existir, entrando numa nova nomenclatura de aulas para a escola. E aí ficou só a parte dos regentes. E aí ficamos em deficiência com regentes aqui em Teutônia. Certamente está na tua memória o hino da emancipação. Olha, essa música nós tocamos tanto, e foi uma insistência da época do prefeito de transformar esse hino da emancipação para hino municipal. Era a opinião dele, a gente tinha a nossa opinião, mas esse hino, por certo, nunca Teutônia pode esquecer, porque ele foi que juntou muitas pessoas em torno disso. E no seu criador da letra, o Romeu Eco, nós devemos toda essa confraternização nos comícios da emancipação de Teutônia. Salve a nossa independência, no progresso da região, conquistados com a vitória da emancipação, é a força da união. E aí tinha o refrão, né? Não vai esquecer o refrão, né, Ayrton? Canabaru, Languiru, Teutônia, reunidos em um só município de valor. É o que nós vamos ser, município de valor. É o que nós vamos ser. Banda marcial da Escola Gomes Freire de Andrade, né, com os desfiles de 7 de setembro, sob tua condução, várias vezes desfilei e vários alunos desfilaram, né, com esse trompete tocando. Sim. A banda marcial do Gomes Freire, ela é proveniente, principalmente,
de outras bandas marciais que a gente tinha na época. O Colégio Teutônia, ele já fazia parte, né, quando eu estudava lá, da banda marcial. E quando depois fui professor lá, a gente puxou essa banda marcial, porque eu vinha da banda marcial do Colégio Mauá e a gente incrementou a banda do Colégio Teutônia. E na época, tinha uma época que o Colégio Teutônia e o Colégio Martin Luther tinham assim, uma parceria muito grande. Então a gente formatou a banda marcial do Colégio Martin Luther com a banda marcial Teutônia e nós chegamos a ter em torno de uns 60, 70 integrantes também. Tá? E dali eu trouxe muitas coisas junto. Aí mais tarde, então, começamos aqui, não vou dizer mais tarde, mas mais mesmo na mesma época, começamos com a banda marcial aqui do Gomes Freire. Ali a gente tinha um apoio muito grande também. Hoje é o professor. Na época, quando eu saí, ele continuou, que é o Marcelo. E aí nós montamos então, com o tempo aqui, que foram baita desfiles, né? E a gente então puxava sozinho, com toda a banda marcial, como foi lá no Mauá, muitas vezes no Colégio Teutônia também, puxamos aqui no Gomes Freire o desfile com um trompete só. Depois eu comecei a trazer trompetes de Tupandi, comecei a trazer trompetes de Maratá, trompetes músicos, né? E de outros lugares que me vinham ajudar a tocar aqui na banda marcial, pela amizade que a gente tinha com aqueles municípios, tá? Mas uma música que a gente muito tocou em todos, era aquela Glória, 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 Aleluia. Essa foi assim que puxava sempre o desfile. E daí trocava de parte. Nós tínhamos tanta trabalho assim feito em conjunto, que muitas vezes quando a gente terminava uma música, a própria banda, não precisava mostrar agora vai trocar, a própria banda já trocava para um outro ritmo, né? Nós tínhamos aqui, com o Marcelo, nós chegamos a ter 14 ritmos diferentes de batidas de banda marcial. Então assim, ó, de todas as bandas marciais, depois quando eu voltei para o Gomes Freire, juntamente com o Marcelo, foi uma das bandas marciais que mais ritmos diferenciados a gente tinha.